Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Nós vamos falar sobre esse assunto no nome de Jesus. Todos de pé, por gentileza. Fotógrafo, se puder chegar aqui, tirar foto com a igreja toda, isso vai para as redes sociais, viu? Agora você pode rir à vontade, pode sorrir aí, pode arrumar o cabelo, se não arrumou. Se não, ele arruma lá, ele tem jeito de arrumar, viu? Mateus capítulo 14. Eu gosto, quando termina as reuniões, eu gosto que as pessoas saibam onde eu estou, com quem que eu estou. É bom, e as igrejas ficam conhecendo onde nós estamos, conhecendo o pastor da igreja. Por isso que eu gosto de tirar foto com o pastor e com a pastora. Eu gosto de honrar isso, né? Ao lado do pastor Gilson, da pastora Cristiane, da Igreja Batista Renovo, em Padre Miguel. Eu gosto de fazer isso, honrar a quem honrar a igreja. Isso é muito gostoso, isso é muito gratificante. Mateus 14, abra sua Bíblia, no verso 13 em diante. Quero falar com você, repita comigo: triunfando sobre a crise. Verso 13 em diante diz assim a palavra de Deus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades, toda a igreja. Eu queria que você lesse com todo o seu coração essa palavra. Mais uma vez, vamos lá? Continua. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Toda a igreja. Toda a igreja comigo. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quero chamar a sua atenção para o verso anterior. Olha só o que diz o verso anterior. E todos comeram, e saciaram, e levantaram dos pedaços que sobejaram, ainda 12 alcovas ou cestos cheios. Uma vez mais, toda a igreja, o verso 20 e 21. Agora eu quero que você leia agora, prestando atenção no que você vai acabar de ler. Vamos lá? 1, 2 e 3. E isto no lugar, fala comigo assim: todos comeram e ficaram satisfeitos, e isto em um lugar deserto. Já começou a entender o mistério? Já está recebendo essa palavra? O nosso Deus é perito em fazer milagres quando ninguém dá nada por eles. É nesses lugares que a manifestação da glória de Deus começa a agir. É quando o negócio não está bonito. É quando a coisa está nublada. Ele diz assim: dá licença que eu já cheguei. Agora é minha vez. Deixa o resto agora comigo. Todos comem, ficam satisfeitos, e isso em um lugar deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar.
Meus amados irmãos, falar que viver uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem lutas, sem batalhas, sem desafios, é bonita? Não é não. A vida, ela só é bonita quando você tem desafios à frente dela. Ter uma vida quando você não tem desafios, parece que a vida fica entediada, fica sem graça. Por exemplo, uma pessoa que digamos, não uma pessoa, mas um time que só ele vence. Todo campeonato só dá ele. Ano após ano, só dá ele. Fica sem graça. Aí não tem condição. Assim, é melhor já, antes de começar o campeonato, entrega já o troféu para ele. Mas a vida, ela é bonita quando ela tem desafios. E se existe alguém que gosta de desafios, esse alguém é o ser humano. Ele gosta de desafios, seja quem for. Mas, quando nós estamos em meio a eles, e que nós sentimos a batata quente na mão, aí a gente começa a se sentir exprimido. E começa a vir aqueles questionamentos. Eu consegui, tudo bem, vencer aquele, mas será que eu vou vencer esse? Esse parece mais complicado. Mas você que tem aprendido sobre oração, você que tem aprendido sobre uma vida de consagração a Deus através do jejum, você que tem aprendido a viver uma vida de devoção a Deus na sua palavra, é a hora que a sua fé começa a se manifestar. Eu venci aquele ali, eu venci aquele outro, e esse será mais um, e eu vou vencer em nome de Jesus. Mas a princípio, a coisa não é bem assim. Às vezes somos tomados de medo, somos tomados de insegurança e de dificuldades. Não sei se você já passou por algumas experiências de vir uma crise atrás da outra, numa pancada só. Quando você pensa, graças a Deus, acabou, chegou outra. Aí quando você pensa que você está vencendo a segunda, vem a terceira. Aí você fala, Senhor, o que o Senhor está querendo de mim? E parece que Ele está querendo dizer para você assim, olha, eu quero fazer você um homem com a fé tão gigantesca e tão poderosa, e esse é o caminho. E vem mais, aguenta que vem mais. Então é assim que Deus vai fazendo conosco, porque o que Deus tem preparado para mim e para você lá na frente, se nós não enfrentarmos as crises e as vencermos, nós não vamos ter condições de pegar, irmãos, as conquistas e os troféus que Deus tem para nos dar lá na frente. Mas eu quero dizer que de 2012 para cá, a coisa não tem sido bonita para o nosso lado lá em casa, não. 2012, Deus leva a minha sogra, a maior intercessora que eu tinha na minha vida junto com a minha mãe. Uma mulher que tinha minha agenda. Por onde eu viajava pelo Brasil afora, ela queria minha agenda. E eu tinha que chegar no lugar e dizer assim, cheguei, graças a Deus, a viagem foi boa, teve muita turbulência, mas cheguei vivo. Foi graças a Deus. Ela queria saber da viagem, queria saber como foi a primeira noite, e eu tinha que estar em comunicação com ela. Todo santo dia ela orava por mim. 2012, Deus leva a minha sogra. 2013, minha esposa sofre um acidente, que até hoje faz fisioterapia de segunda a sexta-feira, e era para ter morrido, e Deus colocou a mão, guardou a Mônica. Depois daquele momento que ela teve uma depressão terrível. Eu tive que reduzir minha agenda, reduzir minhas viagens, para ter que dar de comida na boca dela, para estar cuidando dela, dando banho nela, para estar vestindo a ela. Só não fazia uma coisa, trocar curativo, porque isso eu não tenho coragem, eu não tenho força. Minhas filhas tinham que fazer aquele negócio lá, mas eu não conseguia.
Eu tinha força para colocar comida na boca, eu tinha força para dar banho, mas para ver os curativos lá, sangue de Jesus, aquilo ali não dá certo comigo. Então, Deus mandava uns anjinhos lá para me socorrer nesse aspecto, e graças a Deus, Mônica foi superando, e a cadeira de roda, de bengala, andador. Minha esposa agora está trabalhando para a glória do Senhor Jesus. Minha esposa agora está vivendo um novo tempo, mas passamos por esse evento. Aquela depressão terrível, ao ponto da mulher não me conhecer. Perdeu 8 quilos. E um dia olhou para mim e falou: quem é você? Eu falei: o amor da sua vida. Ele falou: que amor? Acredite. Irmãos, esse mundo da depressão, só Jesus sabe, e quem já passou, que negócio é esse? Não é fácil não. Aí minha esposa supera esse momento, 2014, vai embora o pai dela. E no final do ano Deus leva a minha mãe. Chego em Guarulhos, acabo de entrar no hotel, na sexta-feira eu ia para Israel. No sábado eu ia para Israel. Quando eu acabei de entrar no hotel em Guarulhos, minha esposa armou com os colegas, amigos que ela conhecia, para ligar para mim, começando a me preparar. Eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Uma coisa assim, está lá de dedo. Aí começam os colegas conversando: e aí, pastorzão, você está indo para Israel? Estou sabendo. Eu, ué, fulano me ligar assim do nada. Ele falou: ó, Deus te abençoe, mas olha, nós estamos orando pela mamãe. Eu falei: não, minha mãe está bem. Ele disse: sim, mas você sabe, né, que dada a mamãe, essas coisas todas. Ele falou: inclusive, eu estava em Israel, um colega contando para mim, estava em Israel, lá em Israel, receba a notícia que minha mãe morreu. Aí é complicado, você tem que voltar e deixar tudo para trás, aquela viagem, aquele sonho, tudo é um absurdo. Ele falou: e o problema não é o que você vai pagar, é o que você tem que vir para despedida do corpo da mamãe. E eu ouvi nessa conversa, falei: o que é isso? Deixei minha mãe em casa, tranquila. Oh, mas nós estamos orando, estamos juntos. Se você sentir de viajar, viaje mesmo, e você vai gostar de Israel. Aí passa 5 minutos, meu telefone toca novamente. Um outro colega: e aí, meu amado, tudo na paz? Estou sabendo que você está em Guarulhos, que não sei o que e tal, ó, estamos juntos, viu? Orando pela mamãe, não sei o que e tal. Minha esposa fez o meio de campo. Armou a coisa toda. E ela já tinha me ligado primeiro. E ela disse: ó, você está sabendo que sua mãe está internada. Eu falei: mas eu estive no Rio. Ela está internada, mas ela está tranquila, está tudo sob controle. Ela falou: pois é, mas está tudo sob controle, vamos estar orando por ela e tal. Resumindo a história, depois que aqueles pastores vieram e tal, fizeram lá, preparada lá, ela chega para mim e diz assim: ó, sua mãe não resistiu. Irmãos, foi uma pancada na boca do estômago. Eu não sabia o que era perder a mamãe. E quem não sabe o que perdeu a mãe, não sabe. Não pode falar: eu imagino que você está passando. Não sabe. Mãe é uma só. Mas foi um murro que eu levei na boca do estômago, mas eu gritava. E ela disse: não desliga. Ela disse: chora à vontade, mas não desliga. E eu gritava naquele quarto ali sozinho. Aí, depois que ela viu que eu chorei, ela disse: e aí, que você vai fazer o quê? Se você for viajar, eu te apoio. Você é quem decide. Falei: vou fazer o que em Israel agora? Tirar fotos como? Perdeu a graça. Falei: vou voltar para o Rio. E eu vim para o Rio. E não foi nada fácil. 2015, ou seja, 2017, eu perco minha joia querida, minha mamãe. Eu posso dizer para você que eu tive o privilégio de ter uma mãe muito preciosa. Eu tive o privilégio de honrar a minha mãe quando em vida. E lá à beira do caixão, eu podia dizer para aquela multidão: se algo que eu posso falar aqui foi que eu aprendi a praticar um dos mandamentos da Bíblia: honra teu pai e a tua mãe. Não era choro e lágrimas de arrependimento, não.
Eu aprendi a respeitar a minha mãe. Ela falava para mim assim, era não. Eu podia estar com 21 anos e respeitava a minha mãe. E minha mãe com 86 anos. E eu com 56 anos. Sempre, abençoa minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Ou então ela falava assim, Deus te faça feliz. A frase que ficou marcada na vida da minha mãe. Deus te faça feliz. Os 4 últimos anos não foram nada fáceis sobre nós. Ventos, um atrás do outro. Deus vem e chega para mim e diz, escreva um livro, Como Triunfar sobre a Crise. Eu falei, eu não tenho como escrever um livro sobre isso. Ele falou, você está habilitado para escrever sobre esse tema. E você vai escrever. Aí quando eu fui me deleitar nesse capítulo 14 de Mateus, eu fiquei impressionado com a riqueza que esse texto nos oferece. Como é que eu e você podemos triunfar em meio à crise, seja ela qual for. Einstein, o pai da teoria da relatividade, certa vez disse o seguinte, não pretendemos que as coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas, países, porque a crise traz progresso. A criatividade nasce da angústia, continua Einstein. Como o dia nasce da noite escura, é na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui à crise os seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise, diz Einstein, é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. Sem crises não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. É na crise é que se aflora, é que aparece o meu melhor, o seu melhor, o nosso melhor. Um Davi que um dia tinha matado lá no campo um leão, um urso. Aí aparece um gigante de 2,94 na frente dele, perito em guerras. Davi olhou para ele com a estilingue na mão, ou com a funda, 5 pedrinhas. Ele disse, veio um leão diante de mim, veio um urso, eu matei, esse aqui vai ser mais um, em nome de Jesus. É fé tremenda, é fé gloriosa, esse vai ser mais um. Que crise que está à sua frente? Qual é a crise que você está enfrentando? Já enfrentou outras e venceu? Essa vai ser mais uma, em nome de Jesus. Essa vai ser mais uma em o nome de Jesus. Mas pastor, eu não estou com fé nenhuma para acreditar nisso. Hoje a palavra de Deus que você vai ouvir vai suscitar uma fé que você precisa para o milagre acontecer na tua vida hoje à noite, seja em que crise for, em nome de Jesus. Se você acredita nisso, na palavra do Senhor, diga, eu creio em nome de Jesus. Esse texto aqui me fala de 3 personagens distintos que Mateus compartilha conosco, que passaram por crises e que as venceram. Primeiro, Jesus. É o primeiro personagem que aparece aqui e que isso até conforta a mim e a você. Ué, Jesus passou por crises? Vamos acompanhar? Jesus, no verso 3 está aí, ó. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Fala comigo assim, Jesus não foi isento das crises. Diz o texto, ouvindo isto o quê?
Você, quando está lendo a palavra de Deus, e você começa um texto como este aqui, ao invés de começar o capítulo 14, do verso 1 em diante, e você pega logo o 13, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali no barco. Ué, aqui está pedindo para mim um esclarecimento. Jesus ouvindo isto o quê? Eu tenho que ir para o contexto. O que é o contexto? É o que vem antes ou o que vem depois do texto lido. Então, Jesus ouvindo isto, então, logo deduz que eu tenho que ir para o contexto anterior. Aí quando eu vou ler Mateus 14, do verso 1 ao verso 12, eu vou entender que João Batista, uma pessoa queridíssima por Jesus, uma pessoa amada por Jesus, por pregar a verdade, perde a cabeça. Os discípulos trazem a notícia para Jesus e diz: mestre, João se foi. Jesus, eu quero que você entenda uma coisa, muito embora sendo filho de Deus, ele era homem, ele era Deus, mas ele reagia como Deus, E ele reagia como homem quando as reações tinham que estar ligadas ao seu lado humano. Jesus escuta a notícia como homem. O amigo de Jesus era João, querido. E por ele pregar a verdade, perde a cabeça. Jesus se sente como homem, se entristece, chora. E ele pensa assim: eu preciso me retirar. E ele procura um lugar, fala comigo, um lugar deserto. Eu quero que você pense nisso, fale comigo, um lugar deserto. Irmãos, quando nós ouvimos é uma coisa. Quando nós ouvimos e nós escrevemos, é outra coisa. Quando nós falamos em voz alta, é outra coisa. Nós aprendemos muito mais, porque vem um efeito. Peraí, você escuta o que você mesmo falou. Jesus diz: eu preciso ir a um lugar deserto. Jesus está num lugar deserto porque ele queria vencer aquele deserto da dor, da separação de João. Olha que heresia que eu vi um tempo atrás. Crente não pode chorar quando alguém da família morre, não. Ouvi isso um tempo atrás. Os espirituais demais que diziam isso na época. Não, o crente ele não pode chorar porque ele tem o conforto de Deus. Me explica, Jesus chorou quando Lázaro morreu? Não diz aqui o texto, mas ele chorou com a morte de João. Ele deixa para trás a família, deixa para trás os discípulos, deixa para trás as multidões, e ele quer estar a sós. Isso fala para você de quê? Eu quero um tempo para mim. E tem hora que nós queremos esse tempo, não é assim? Às vezes a esposa fala para o marido: amor, me deixa sozinho, eu estou precisando de um tempinho. Eu estou precisando vencer algo, me deixa. Às vezes o esposo chega para a esposa: amor, eu preciso de um tempo, deixa eu ficar aqui no meu canto. Há pessoas que reagem dessa forma. E Jesus reagiu, ele era homem. Mas esse mesmo Jesus, que vai para um lugar deserto, querer para estar ali com o Pai, e conversar e desabafar com o Pai. Eu quero dizer que esse mesmo Jesus, ele um dia foi para o Getsemane. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que para enfrentar a cruz, ele ia enfrentar não como Deus. Deus não sente dor. O homem sente. Ele falou: se for possível, me livra desse cálice, dessa crise, que vai ser a maior que eu vou enfrentar. Mas todavia que não seja a minha, mas que seja a tua vontade. O Pai livrou ele daquela crise, daquele momento? Não, você vai encarar a cruz. É nessa maior crise que você vai enfrentar, é que você vai ter a sua maior conquista. Você vai derramar todo o seu sangue para alcançar toda a humanidade. Eu não vou te livrar não, porque se eu te livrar, isso é fracasso. E ele teve que encarar, mas ele orou: se for possível, me livra. E o Pai não livrou. Porque algo lá na frente
seria a maior conquista, e o pai não queria tirar esse troféu das mãos dele, e graças a Deus por isso, porque nós hoje somos salvos por causa dele ter enfrentado tudo aquilo por mim e por você. Esse mesmo Jesus um dia disse: no mundo tereis aflições, abre parêntese, tereis crises, e não vão ser poucas. Eles têm de bom ânimo, eu venci. Quando ele disse eu venci, é porque ele as enfrentou. Tenha de bom ânimo, como eu venci, você vai vencer. Jesus é o nosso referencial, é o nosso padrão, é o nosso modelo. Ele disse: no mundo tereis, não tem jeito, é questão de tempo. Você vai enfrentar, cedo ou mais tarde. Mas ele diz: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, e você também vai vencer, para a glória de Deus Pai. Jesus então é um referencial para nós. Eu já ouvi isso há um tempo atrás, quando eu frequentava a igreja lá no interior de Minas. Levanta sua mão para Jesus, aceita Jesus, e nunca mais você vai ter problema. Pouco. Quem é que pegou essa época aqui? Olha, dá a sua vida para Jesus, levanta a sua mão e nunca mais você vai ter problema. Que mentira é esta? Quem está em Cristo não tem crise. Pouca, tem muita. Quando você aceita Jesus, você sabe com quem você mexe logo de cara? É com Lúcifer e todo o inferno. Isso é brincadeira? Você querer ser luz, sair das trevas para ser luz, pensa que isso é fácil? E outra coisa, diz a palavra que nós somos entregues à morte todos os dias. Vida com Jesus é batalha todo dia. Mas o gostoso é que nós somos uns soldados vencedores, porque Ele está conosco. Nós temos crise sim, mas com Cristo nós as vencemos, porque Ele já venceu. E nós estamos a caminho para vencer a cada dia, até chegar aquele dia que Ele tem para entregar a mim e a você a coroa que está prometido desde a fundação dos séculos. Mas qual é o segundo grupo que eu encontro aqui nesse texto que fala que passaram por crises? As multidões. Verso 13. Final do verso 13. Sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. As multidões, aqui é o segundo grupo que nós temos que passaram por crises. Fala comigo assim: as multidões também passaram por crises. Quais eram as crises delas? O texto diz aqui no verso 14 que elas chegam diante de Jesus, elas saem das suas aldeias, saem dos povoados, saem dos lugares onde estavam e vão para um lugar deserto atrás de Jesus com suas crises. O que eram as crises delas? As doenças, enfermidades. Nunca zombe de ninguém que está enfermo. Nunca zombe de alguém que está passando por uma enfermidade. Por mais que seja uma pessoa que você não tenha afinidade e que você não goste, nunca abra a sua boca para dizer coisa boa. Isso é praga, isso é castigo. Você, hein? Que amor, hein? Se existe uma crise terrível que o ser humano enfrenta, é a tal da enfermidade. Na época de Jesus, sabe quais eram as doenças? Cegueira, surdez, os coxos, os mancos, os aleijados e até mortos. Eram chegados, eram trazidos perante o Senhor Jesus. Mudos, paralíticos e outros mais. Essas pessoas com todas essas anomalias, que era o desafio da época, que hoje seriam AIDS e companhia limitada, eles vão para o lugar deserto com seus desertos, diante de Jesus. Que fé, hein? Hoje,
Nós encontramos pessoas que Deus abençoou, chegou para a igreja desempregada e hoje estão empregadas, tem seu carro, o carro está na garagem com cobertura, porque choveu. Hoje eu não vou na igreja, está chovendo, mas seu carro está na garagem coberta. É só entrar dentro do carro, ligar e ir para a igreja, não vai molhar nada. Aperta o portão abre, você sai, aperta o botão, fecha, você não tem nada. Mas o negócio está meio perigoso, sair de noite para... Mas você trabalha, você chega à noite em casa? Deus tem guardado você quando você vem do seu trabalho? Deus guarda você quando você vem da faculdade? Que Deus é esse que não pode guardar você quando você vem para a igreja? Eu vou orar para Deus tirar o carro de sua mão, para ver se você volta para a igreja, assistir todos os cultos durante a semana toda. Aí você vai ficar firme, maravilhosamente bem. Carro não pode ser um atraso de vida na sua vida espiritual. Carro é bênção de Deus. Então você não orava, Deus, eu quero um carro para te servir. Então sirva o Senhor. E aqueles que não têm carro, que vêm de ônibus e muitas vezes vêm a pé para a casa de Deus, esse povo aqui vai para a presença de Jesus num lugar deserto. E não foi de carro, foi com suas doenças, com as suas dores, com as suas crises, com as suas neuras, porque ele sabia o seguinte: a gente pode contorcer-se de dores e de desespero até chegar até ele, mas chegando até ele, esse mal vai embora. Era gente que acreditava, era gente que tinha confiança em Jesus, era gente que sabia que ele tinha vindo a esse mundo com um propósito para salvar, curar, libertar, transformar e fazer a diferença na história de todos quantos acreditassem no poder da sua palavra. Onde é que está essa fé? Onde é que ela foi parar na vida de tantos crentes? Eles vão com as suas enfermidades e chegam no lugar deserto. Diz a palavra que Jesus não aguenta. Bate os olhos neles. E ele sabia o que estava no coração de cada um. E ele sabia que o que cada um ali tinha de dificuldade. Ele disse: eu vou curar cada um. Ele tem compaixão deles. E cura todos os que chegaram no lugar deserto das suas enfermidades. Todos foram curados por causa da sua fé ligada à compaixão de Jesus. Eu nunca duvidei do que eu vou falar aqui agora. Todas as pessoas que saem de casa com o propósito de adorar Jesus em espírito e em verdade, se preparam em casa, na expectativa de vir para o culto, porque o culto vai ser uma bênção, e ele começa a orar em casa. Deus usa hoje o pastor Gilson, usa a pastora Cristiane, Deus usa hoje o louvor, usa a adoração, Senhor, e receba a minha adoração lá na tua casa. Eu tenho certeza que essas pessoas, quando começam a se preparar em casa, nessa dimensão, irmãos, não precisa nem começar a participar do culto, já em casa começou a receber a bênção. Deus vê a minha expectativa. Não, eu tenho que ir hoje para a igreja porque não tem jeito, eu não fui a semana inteira, então tem que ir lá marcar ponto. Ué, sabe que você quer a empresa, não? Marcar ponto. Tem que marcar minha ficha lá. O pastor tem que ver que pelo menos eu fui uma vez no domingo à noite. Você vem aqui para a igreja para quê? É para que as pessoas vejam você, avaliem você? Ou você veio aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? A casa de Deus, esse momento é um tempo de celebração e um tempo de adoração. Eles saíram de casa, deram o que tinham de melhor, seus esforços, e lutaram contra todas as dificuldades. E diz a palavra que todos foram curados pelo Senhor Jesus. Todos quantos se esforçaram, se dedicaram para chegar aqui hoje à noite. Quero te dizer que tem presente de Deus para ser entregue para a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Esse é o segundo grupo, que tem suas dificuldades e vão para um lugar difícil, ermo, um lugar que não é inspirador, um lugar deserto. É nesse lugar que Jesus gosta de fazer maravilhas. Terceiro e último, nós encontramos os discípulos. Verso 15. Fala comigo assim: os discípulos enfrentaram e venceram as suas crises. Então fala comigo em primeiro lugar. Jesus
as multidões e os discípulos. Enfrentaram e venceram as suas crises. Mas vocês estão muito devagarzinho para o meu gosto. Não estou sentindo que vocês estão querendo milagre aqui hoje à noite, não. Fale isso com o seu coração. Jesus, as multidões e os discípulos enfrentaram crises e as venceram em um lugar deserto. Os discípulos, então, têm seus problemas, têm suas crises, já tinha suas anomalias como seres humanos. Tinha gente que era dissimulado, bipolar, um outro que era ladrão, avarento, mentiroso, traidor. Jesus tinha uma turma maravilhosa. Esses homens abrutalhados que Jesus queria fazer deles diamantes para brilhar para o louvor da sua glória. Esses homens estão lá no deserto, estão lá no lugar deserto, cheio de problemas. E olha como é que eles se manifestam em meio à crise, no lugar deserto. Acompanhem comigo. Verso 15. Ao cair da tarde, os discípulos disseram a Jesus, vem a Jesus e dizem a ele, o lugar é deserto, a hora está adiantada, despede, pois, as multidões, para que, indo elas pelas aldeias, compre para si o que comer. Pare comigo aqui nesse versículo, olha só. Na ótica dos discípulos, chegam àquele lugar com seus problemas que eles tinham, como pessoas, e Jesus estava tentando tratá-los. E Jesus com paciência com eles, com amor com eles. Você não vê em nenhum momento na história do Novo Testamento Jesus assim arrebentando com os discípulos, mas sempre tratando eles com amor. A menos quando Jesus perceber que era às vezes uma intervenção do mal, como Pedro uma vez foi tentar falar com ele, não, o senhor não vai para a cruz. Ele falou, afasta-te de mim, Satanás. Ele viu que quem estava usando Pedro para ele não ir para a cruz era o diabo. Mas você vê sempre Jesus com um amor terno com eles. Jesus andava com Pedro durante muito tempo, e Pedro com aquele facão na cintura. E Jesus não falava para ele, você está andando comigo, você está envergonhando meu ministério, com essa peixeira aí na cintura. O que vão pensar? Que tipo de fundador sou eu do cristianismo? Que os meus seguidores são os soldados de Lampião? O que é isso? Eu lembro de um tempo atrás, na igreja que eu frequentava, que quando a pessoa levantava a mão dizendo assim, eu quero dar minha vida para Jesus. E às vezes a pessoa, ela chegou na igreja com maço de cigarro, o crente do lado, na hora que a pessoa estava levantando a mão, a pessoa já enfiava a mão no bolso da outra e falava assim, a partir de hoje, essa desgraça vai ter que ficar aqui no altar. Você não vai poder fumar mais. Eu não sabia que os crentes são o Espírito Santo, não. O moço chega na igreja desesperado, ainda está envolvido com droga. Ele estava até talvez com a trouxinha de uma droga dentro do bolso. E o amigo que sabia que ele estava com a trouxinha de droga, e só porque ele disse, eu quero esse Jesus. Fala assim, então, me dá essa trouxinha aqui dessa droga, porque você não vai fumar mais a partir de hoje. Eu creio que Jesus cura uma pessoa que fumou a vida inteira na hora, creio. Eu creio que Jesus pode curar uma pessoa que envolveu-se com droga o tempo inteiro. Ele pode curar ele na hora, acredito. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que nem sempre é assim. Jesus pode curar uma pessoa, ela primeiro precisa se desintoxicar. Uma pessoa que ficou a vida inteira fumando droga, fumando cigarro, ela tem que se desintoxicar. E eu me lembro, às vezes, que falta de amor de uns crentes, que era lá da igreja que eu frequentava. A partir de hoje, você não tem que fumar mais, você não tem que beber mais. Deixa o Espírito Santo tratar a pessoa. Você não é o Espírito Santo. Você está de olho em muita gente, olha para você. Você fica olhando a vida dos outros, mas você também tem um olho que, pelo amor de Deus, tem uma língua que, pelo amor de Deus,
Você não foi chamado para tratar ninguém. Você foi chamado para amar as pessoas como eu e você. Eu tenho áreas para ser tratado. Você tem áreas para ser tratado. Deixa o Espírito Santo fazer o que ele sabe fazer. Jesus andando com os 12. E o Pedrão lá com a peixeira. Alguém tenta tocar em Jesus. Ele pega a peixeira para cortar a cabeça do cara. O cara tira a cabeça. Só arranca a orelha. Jesus pega lá a orelha. E ele faz aquela cirurgia. Na hora ali, ó. Sem cobrar um centavo. Sem ficar sequela nenhuma. Aí foi quando ele entra e diz: Pedro, não precisa usar esse negócio. Porque quem usa isso vai acabar caindo numa peixeira dessa. Então, se você está usando peixeira, a peixeira é a sua língua, para de usar essa peixeira. Uma hora você vai cair nela. Nós temos que entender que a obra do Espírito Santo, só Ele que pode fazer. Nós somos vasos dele. Então, nós temos que ter paciência e amor, como tiveram conosco. Não, se você não parar, então você, aqui nessa igreja, você não entra. Você lembra quando é que você entrou? Quanto trabalho você deu para o pastor, para a pastora? Você lembra? Aí você contava para eles alguma coisa e, pastor, caí de novo. O que eles fizeram para você? Então, cai fora daqui. Vai para outra igreja. Calma, querido. É assim mesmo. Também já passei por isso. Jesus veio os discípulos, essa turma dele abençoadora, naquela época, que ainda não tinha sido tratada. Jesus fala para eles assim, escuta deles assim: já é tarde, está muito tarde, a hora avançou. Verso 15. E o lugar é deserto, viu, Senhor? Ele podia falar assim: não estou vendo não. Jesus que chega para o lugar deserto sozinho. Depois vem as multidões com suas enfermidades. Aí vem ele e fala assim: olha, está tarde. O lugar é ermo, deserto. E tem umas pessoas que não têm paciência para conversar com outra. Você não percebeu que esse lugar aqui é deserto? Não, nunca vi. Não vi não. Eu estou ceguinho. Não vi. Jesus não fala nada. E ele diz: está tarde. Diz mais. Verso 15 ainda. Vai adiantar da hora. O relógio voa. E olha o amor. Despede essa gente, manda embora, porque não tem comida para ninguém. Eu gosto quando às vezes a gente lembra daqueles casos, né, que na nossa casa, às vezes não tinha quase que recurso, mas sempre dava um jeito de fazer lá um mexido e ninguém dormia com fome. Pegava um feijão que sobrou com arroz e jogava uma pimenta malagueta lá e jogava farinha e ninguém dormia com fome. Mas dava um jeito. Você sabe aquela crise que teve lá no Espírito Santo agora em dezembro? Eu fiquei 3 dias em casa com a minha família, sem poder sair. A maior prisão domiciliar do planeta. 3 milhões de presos dentro de casa. E eu saio de uma igreja, eu estava lá no estado. Eu saio de uma igreja, fiz um seminário numa igreja. Irmãos, quando eu acabei de pregar, eu nunca vi uma igreja sair voando de um culto como naquela noite. Quando eu acabei de ministrar, que o pastor deu a bênção, quase terrível, mas eu não estava ainda entendendo, não tinha caído a ficha em mim, que o negócio estava tão feio, como eu vi naquela igreja. E aí meu genro foi comigo naquele culto, meu genro e um amigo dele. Eles passaram: não, vamos deixar o André na casa dele e nós vamos para a casa do senhor. Eu falei: nós não vamos comer não? Porque domingo depois do culto você me sai para comer. Ele falou: hoje não tem jeito, vamos ter que comer na casa do senhor. Eu falei: meu Deus, lá em casa não tem nada. Sabe por quê? Sempre eu faço compras na segunda-feira. E como eu sempre tenho que ter aquela prática de comer no domingo depois do culto, então a gente sempre faz, a gente não tem nada assim, aquela coisa assim, que a gente gosta de comer depois de um culto. Irmãos, não tinha nada para assim, nada em termos. Eu falei: Deus, o que nós vamos fazer? Aí o Espírito Santo me lembrou que eu tinha guardado uma carne de sol no congelador.
Aí eu peguei aquela carne de sol, foi a salvação da pátria. Fiz uma carne de sol, fiz uma farofa de ovo. Olha, minha esposa até lambeu os dedos, viu? Hoje de manhã nós falamos que estamos numa época que é bom guardar as coisas. Uma hora você vai lá, está lá. Guarda a sua carne de sol. Guarda alguma coisa, uma hora você vai precisar. E aqueles que dentro de casa falam assim: não, carne de sol não como, farofa de ovo não como. Na hora do aperto, até farofa de calango vai comer. Ah, vai. E olha, foi todo mundo naquela noite feliz. O que salvou a pátria naquela noite foi a carne de sol e a farofa de ovo que eu fiz, e que eu falei que hoje de manhã que nem farofa eu gostava de comer, eu detestava, lembra? Líderes. Então, até a farofa eu fiz, e me disse: até a farofa você faz agora, né? Eu não gostava, enfim. Os discípulos dizem assim: não tem nada para esse povo, mestre. Eles dando uma aula de orientação e de aconselhamento para Jesus. Líder de célula, você ensina para os seus subalternos aquilo que você aprendeu com o seu pastor. Você nunca vai poder ensinar se você não aprendeu. Você que está hoje numa célula, você nunca vai poder amanhã ser um líder de célula se você não aprender a ser liderado. Quem hoje lidera foi porque se submeteu a uma liderança. Quem hoje ensina foi quem se submeteu a alguém que estava ensinando. Não, eu já aprendi no ventre da minha mãe tudo que eu precisava saber. Por que você está aqui nessa terra? Você tinha que ser promovido. Você é craque demais. Você é gênio. Você é um ET. Mas sabe tudo. Mas tem umas ovelhas que quer ensinar o pastor. Como é que pastoreia uma igreja? Você pode ter 70 anos de idade. Se você não é pastor e veio para somar esse ministério, seu pastor pode ter 30 anos de idade. Ele é a autoridade que Deus pôs na sua vida e você deve respeitá-lo. Quem não serve para aprender, não serve para ensinar. E só quem ensina foi quem um dia teve a humildade para aprender ouvindo. Esses discípulos começam a dar dicas tremendas. Está tarde, a hora avançada, lugar deserto, o povo está com fome. Se o senhor não mandar esse povo embora logo, vão desmaiar pelo caminho, vão morrer. E começa a querer dar orientações e orientações, mas Jesus é muito sábio. Não bate boca com eles. A sabedoria de Jesus aqui, eu tenho que aprender muito com esse homem. Tem hora, queridos, aliás, tem horas não, bater boca não resolve nada. E quando nós começamos a bater boca com alguém, nós já perdemos a razão se nós tínhamos. Jesus fala assim: ninguém vai embora. Ninguém. O milagre vai acontecer aqui mesmo. Mas Senhor, lugar deserto. É desse tipo de lugar que eu gosto. É de desafios que eu gosto. Ninguém vai embora. Como assim? Ele disse: assim mesmo. Ninguém vai embora. Aí ele falou assim: existe alguma comida aqui no meio de vocês? Não, não tem não. Só tem um rapaz aí que já era para ele ter comido o lanche dele e ele ainda não comeu. Porque todo mundo que levou o lanche comeu. Todo mundo comeu. Estava tarde, realmente. Os discípulos que não exageraram não. Estava tarde. Todos comeram, inclusive eles. Os discípulos. Quem levou a comidinha para o deserto, comeu. Só tem aqui um rapaz. Ou seja, nós não temos comida. Ele falou: o que é que eu vi? Jesus disse: o que é que eu vi? Só tem um rapaz aqui, mas todo mundo comeu. Ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Jesus, num lugar deserto, ele diz: eu estou ouvindo que tem alguém que tem 5 pães e 2 peixes. É exatamente isso. Escute bem.
Jesus disse: eu quero estes 5 pães e estes 2 peixinhos. Eu quero. A linguagem aqui dos evangelistas, Jesus fala assim: me dá então esses 5 pães e esses 2 peixes. É assim ou não? É assim ou não? O menino, ele ficou tão embriagado com o que Jesus falava e ensinava, que ele se perdeu e esqueceu de comer. Ele ficou tão embriagado com Jesus, que a fome passou. Ele ficou tão embasbacado com a palavra de Jesus, que ele esqueceu de comer. Irmãos, existem alguns cultos que nós participamos, que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus abre a boca, se ele falar 2, 3 horas, a gente não sai do lugar. Eu já participei de alguns cultos assim. O menino no meio daquela multidão, homens tinham 5.000, fora mulheres e crianças. Imagine quanta gente tinha. Hoje o negócio é 1, 2 filhos. Naquela época, eu contei aqui hoje de manhã de um casal que tinha um sonho de ter uma menina. Enquanto a menina não apareceu, eles não desistiram do sonho. Tiveram 12 meninos. 13º veio a menina. Então não desista, viu? Vai em frente, em nome de Jesus. Não abra mão dos seus sonhos. Mas o menino está lá. E ele ficou admirado pela graça que escorria da presença do Senhor. E ele estava ali e esqueceu de comer os 5 pãezinhos dele e os 2 peixinhos. Mas olha só, quem disse que alguém tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, era alguém que já tinha papado dele. Tem gente que usa o que é dele e ainda quer usar o que é dos outros. Já pensou? É impressionante. Tem uns crentes que é uma bênção. Já tinha descoberto que tinha alguém com 5 pães e 2 peixes. Jesus falou assim: me dá aqui então quem tem essa oferta, esses 5 pães e 2 peixes, que eu quero fazer um milagre aqui. Quero chamar a sua atenção para isso aqui. Num lugar deserto, num lugar inóspito, no lugar onde Jesus estava querendo se desabafar com o Pai. Jesus, para fazer um milagre, ele pede uma oferta no deserto. Vamos trazer isso aqui para a nossa realidade que nós estamos vivendo no nosso país e no planeta. Você, ao ler esse livro, Triunfando sobre a Crise, você vai ver. Eu faço as citações das fábricas que fecharam, eu cito algumas, que já te impressiona. As fábricas, fiz uma pesquisa, fábricas e empresas que fecharam, não só no Rio, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e outros lugares do Brasil. E a coisa não para. Estatística de ontem, 14.300.000 desempregados na nossa nação. É num cenário desse que Jesus aparece. É num cenário desse que ele quer aparecer. Pode ter desemprego para quem quiser. Para os meus filhos fiéis, não. Pode ter demissão em massa, seja para quem for, mas os meus filhos, não. Para aqueles que estão vivendo em novidade de vida e em fidelidade na presença do Senhor. Olha o que Jesus faz, uma coisa que é aparentemente simples. Nós já lemos tanto esse texto. Você já ouviu tanta pregação sobre esse texto? Jesus fala no deserto assim: me dá esses 5 pães e 2 peixes. Quando você fala me dá, você está pedindo. Jesus pede uma oferta no deserto de uma única pessoa, que era um rapaz, que tem 5 pães e 2 peixes. Fala comigo assim: 5 mais 2. Bonito. 5 mais 2 é igual a 7. Perfeito. Para o milagre acontecer. No meio de uma multidão, no meio de uma crise, Jesus pede uma oferta. E detalhe, ele não disse assim, preste atenção, me dá um pedacinho desse pão. É o símbolo. Quando a gente vai participar da ceia, não tem uns pedacinhos de pães, não é?
Eu, como pastor, quando eu estou ministrando a ceia, o pastor está ministrando a ceia, ele pode pegar um daqueles pedacinhos de pão e dizer assim: olha, isso é o símbolo do corpo do Senhor Jesus. Pode pegar um cálicezinho e dizer: esse é o símbolo do sangue do Senhor. Um símbolo. Ele podia dizer: me dá um pedacinho desse pão, me dá um pedacinho dessa sardinha, se é que era sardinha, e que é gostosa. Sardinha no pão, meu Deus do céu. À noite, se eu tiver um pão com sardinha, com suco, quero mais nada. Só quero minha esposa e Jesus, acabou. Gosto. É gostosa, deliciosa. Jesus podia falar assim: me dá um pedacinho da sardinha, um pedacinho do pão. Ele falou assim: me dê. O menino não tinha nem comida ainda. E era tudo que ele tinha. O negócio agora, sabe o que está em jogo? É uma palavrinha de 2 letras, que pode mudar se eu tenho essa palavrinha em atuação na minha vida, ou se eu não a tenho, pode acabar tudo. A palavra fé. Sabe, na visão de um judeu, o que significa fé? Na visão de um judeu, se você quiser, grave isso e pode anotar isso. Na visão de um judeu, a fé significa o seguinte: crer mais obedecer é igual milagre. Crer mais obedecer é igual portas abertas. Crer mais obedecer, janelas dos céus abertas. Crer mais obedecer, que é fé, é a resposta que eu tanto queria, que não só vai abençoar a minha vida, mas vai abençoar a vida de tantos. Jesus chega para os discípulos e fala assim: me dá os 5 pães e os 2 peixes. Se tem uma turma que eu quero encontrar com ela lá no céu, são esses 12 de Jesus. Uma das perguntas que eu quero fazer para o Pedro é assim: quando Jesus falou assim, me dá os 5 pães e os 2 peixes, se Pedro estava ainda na carne, ele deve ter olhado para os colegas e falado assim: mas que absurdo que o mestre está fazendo, estou para morrer de vergonha. Só tem um pobre coitado aqui com 5 pães e 2 peixes, e ele quer pegar tudo dele. Mas ele já tinha papado dele. Olha só a vergonha que o mestre faz a gente passar. Jesus estava diante deles para ver se eles percebiam alguma coisa. Eles não estavam percebendo nada. Nada. Ele falou: me dá. O menino acreditou. Pega os 5 pães e põe na mão de Jesus. Nesses dias em que o Brasil está enfrentando esse caos na economia, eu quero, como profeta de Deus, te dizer que é algo em nome de Jesus. Não abra mão de continuar confiando em Jesus. Tudo que Ele tem confiado em você. Desafie a sua fé a ser neste ano o maior e melhor contribuinte dessa igreja. Quem diz para você que você tem que reduzir ofertas nesse período? Quem disse que você deve dar um tempo com os dízimos nesse período? Se você ouviu isso, quem mandou essa mensagem para você foi o diabo. Foram os demônios. Eles querem fechar as igrejas. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Essa crise que está na nossa nação e no mundo, para mim é a plataforma para a chegada do anticristo. Um dos assuntos que eu mais amo depois de falar sobre finanças e liderança é escatologia. A Bíblia fala que virá um anticristo. Sabe o que é o anticristo? É um líder que virá para tentar suprir a necessidade de todo mundo, porque ninguém hoje presta. O governo do passado não presta, não prestou. O atual não presta, já querem fazer um novo impeachment. O deputado federal não presta, o estadual não presta, o senador não presta. Quem é que presta?
E aí, onde é que o anticristo está chegando? O que é o anticristo? É um líder perfeito. É o líder que vai satisfazer, não é só o Brasil, as maiores nações do mundo. Nós temos que ter um líder que vai dominar tudo. Só que, olha só o nome dele, Anticristo. Tudo que é contra a palavra de Deus, tudo que é contra a igreja, ele vai chegar a dizer, é assim e acabou. Eu sinto que a plataforma para o anticristo chegar está sendo preparada. Parece que nada agrada mais a ninguém. Ninguém mais serve. Ninguém mais presta. Há uma convulsão terrível no meio das nações. Uma insatisfação jamais vista na história. Vamos chegar a dias que nós vamos ter dinheiro e não vamos ter o que comprar. Está na Bíblia. Está na palavra. Jesus chega no meio de um lugar deserto, onde pessoas foram com seus desertos, e ele diz, eu quero uma oferta. Essa oferta para mim, ali no lugar deserto, e que era de um menino, e que Jesus pede toda, chama-se oferta sacrificial. O que é oferta sacrificial? É quando eu dou sempre para Deus o meu melhor, para uma razão maior. Jesus pede, o menino dá. Jesus faz isso, ó. Ele pega os pães, e pega os peixes, e a primeira coisa que ele faz, agradece ao Pai. Você agradece quando você almoça? Quando você vai jantar ou vai fazer um lanche? Costuma fazer isso? Você agradece quando você vai viajar? Quando você chega da viagem, você agradece? Você chegou? Você agradece quando você vai ao supermercado fazer compras? Vai a uma loja fazer compras para Deus te dar direção? Você começa já a agradecer a bênção? Ou você é daqueles? Não, se eu ver que eu fiz uma boa compra, eu vou agradecer. Se eu ver que eu consegui, eu vou agradecer. Não, prato na mesa, deixa eu experimentar. Se tiver gostosa a comida, eu vou agradecer. Eu conheci alguém que fazia isso. Você é ingrato. Você agradece quando você acorda? Você agradece quando você vai dormir? Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes. Olha que responsabilidade. Só homem 5.000. E homem come, gente. 5.000? Num lugar deserto. Estava tarde. 5.000 homens comem. Há alguém aqui no nosso meio que já comeu 5 pães, ou no café da manhã na sua casa? 5 pãezinhos. Alguém já comeu o quê? 5? Ô pastor, pode aumentar isso aí? 7. 10 pãezinhos. Alguém já comeu 15? Eu já ouvi numa igreja um rapaz falou, pastor, aquilo ali era fichinha para mim. 5.000 homens para comer pão e peixe. Gente, pão e peixe é gostoso. Se você não gosta, eu gosto. Macfish, pão e peixe. E aí o McDonald's vai lá e diz que patenteia, né? Nós que criamos o Macfish, pega de Jesus. Esse que não pede perdão para Jesus, não vai tudo para o inferno. Tem gente que pega a ideia da gente e fala assim, isso aqui foi? Alguém pegou um livro meu, me viu ministrar, aí pega a minha ministração, manda digitar e põe meu livro. Eu vou falar, eu conheço essa linguagem aqui. Estava um dia ouvindo, quando era a época do CD, eu estava ouvindo um CD com a minha esposa, eu vi um pastor pregando sobre dízimo, e eu queria ouvir, né? Estava lá ouvindo com minha esposa, e nós estávamos preparando para ir para o culto. Minha esposa falou assim, eu conheço essa linguagem. Eu conheço esses exemplos. Alguém pegou um sermão que eu ministrei, e colocou que era um sermão dele. E não deu crédito nenhum. Isso é pecado. Você não pode fazer isso.
Quando você usa algum material de alguém, diz assim: olha, eu ouvi fulano de tal, eu ouvi a doutora, e cita isso, porque isso é pecado. Eu falei: amor, deixa esse pastor na mão de Deus. Deixa ele na mão do Senhor. Jesus agradece por 5 pães e 2 peixinhos, que diante de 5.000 homens e mulheres e crianças, aquilo era nada. Para de murmurar pelo salário que você está ganhando tão pouco. Para de murmurar pelo salário mínimo que você ainda ganha. Ao contrário, diga: Senhor, obrigado pelo menos está pingando na minha casa. Porque o pior é quando seca. Obrigado, porque eu estou fora desses 14 milhões de desempregados. Eu ainda tenho algo. Agradeça. Deus está te preparando para ser chefe de uma empresa. Deus está te preparando para colocar na tua mão uma empresa sua. Como não tem dinheiro? Esse é o seu problema. Você quer antecipar as coisas. O dinheiro é com Deus. O dono do dinheiro é dele. Ele é capaz de chegar para uma pessoa que te conhece e há muito tempo, e que sabe que você é uma pessoa de confiança, de caráter. Você pode não ter dinheiro, mas você tem algo que é mais importante que o dinheiro, é o seu caráter. E alguém chegar para você e falar assim: olha, eu quero passar para você uma empresa que eu estou querendo entregar. Você vai tocar essa empresa e essa empresa vai ser sua. Você vai me pagar como você puder e como você quiser, mas eu não tenho nada. Eu não te perguntei nada, eu te disse que essa empresa vai ser sua. Eu conheço histórias assim. Não queira duvidar dos métodos de Deus. Não queira. Não queira. Acredite. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que a empresa esteja morta, ainda que os negócios estejam morrendo, eu vou fazer reviver. Porque eu sou Deus. Ele agradece. Olha o que é que a gratidão faz, gente. Olha o que é que a gratidão faz. Quando Jesus agradece pelos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Nada. Mas era o tudo do menino. Ele creu em Jesus. Você acredita em Jesus mesmo? Por que você controla as coisas da sua casa? Controla a sua vida. Controla seu tempo, controla seus talentos. Relaxa diante dele. O meu Jesus e o seu Jesus é aquele que está dentro de um barco, dormindo quando a tempestade está assolando a volta. Ele está descansado. E quando ele é abordado, ele levanta com calma e só conversa com a crise. É o seguinte: ó, fica na de vocês aí, tá? Mar acalma, evento aquieta-te. E diz que e tudo se fez novo, né? Veio a bonança. Se Jesus começa a agradecer, quando ele começa a agradecer pelo pouco que tem, ao invés de murmurar. Há quantos maridos que às vezes chegam em casa, ou a esposa, ou o filho, e fala assim: ó, isso foi o que eu ganhei esse mês. Faz essa porcaria aí. Você só está atrasando sua vida. Ô mulher, vê se dá isso aí para fazer alguma coisa, ó. Se der bem, se não, ó, se vira. A coisa está de mal a pior e vai piorar. E quando você fala assim, e vai piorar mesmo, você está declarando sua desgraça. Chega para a esposa e fala: amor, vamos pegar os nossos 5 pães e os 2 peixinhos e agradecer para Deus. Isso é o que nós temos aqui. Pouca farinha em casa, pouco feijão. Vamos agradecer. Daqui a pouco, sem você imaginar, um caminhão vai parar na porta da sua casa. Alguém mandou entregar aqui essas cestas aqui. Mandou entregar aqui esse açúcar, esse feijão, esse café, esse arroz, esses quilos de carne, frango e não sei o quê. Mas quem? Não sei. Alguém mandou entregar isso aqui. Eu também cá. É o senhor fulano de tal. Sou eu. O endereço tal. Então é aqui mesmo. Só assina aqui, pronto. Mandou entregar. Os anjos do Senhor trabalham para aqueles que acreditam que Ele continua sendo Deus no planeta Terra no século 21. Jesus agradece. Ele acaba de agradecer. Pães
pães e peixes começam a multiplicar. E se eu posso imaginar aquela cena, os 12 à frente, chorando, envergonhados. Eu acho que um agora falando para o outro assim, um milagre à nossa frente, a gente não conseguia enxergar, as escamas caem. Fala com Deus hoje, Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Eu preciso ver esse milagre acontecer na minha vida. Há uma crise que eu estou enfrentando, e eu sei que o Senhor não mudou. Eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre. E a beleza de Jesus é que ele não diz, seus incrédulos, está vendo quem eu sou? E às vezes eu vejo algumas pessoas, porque tem alguma autoridade que conseguiu aqui na terra, pega uma pessoa mais simples e tenta humilhar e diz, você sabe quem eu sou? Que nesses dias me colocaram num grupo. Tem um pessoal que tem mania de pegar a gente, pôr num grupo sem falar com a gente, não é assim? Me colocaram num grupo que era só de gente que era pastores, doutores e apóstolos, e só a gente da alta. E eu estou lá, no meio. Eu comecei a ouvir umas heresias deles, pastores e líderes. Quando eu vi um negócio, eu pá, Bíblia. E comecei a socar a Bíblia em cima deles. Aí entrou lá o patrono do grupo, que eu descobri que tinha a maior patente lá do grupo, chefão lá. E ele entrou para tentar rebater o que eu escrevi. E ele disse assim, aí quando ele entrou, alguém falou assim, é assim que eu gosto do grupo, é o negócio pegando fogo, vamos lá, eu quero ver o circo pegando fogo. Ele veio para mim e me abordou assim, você sabe com quem você está falando? Eu falei, bom, se esse aqui é um grupo de pastores e líderes, eu sei quem está falando comigo, um colega meu, servo de Deus. Não, eu não te fiz essa pergunta, eu perguntei se você sabe com quem você está falando. Eu falei, um servo de Deus, igual a mim. Não, você não entendeu. Eu falei, querido, a Bíblia diz que quando nós fizermos tudo perfeitamente, maravilhosamente bem, nós vamos receber um diploma de servo inútil. Eu sou esse servo e você também. Sabe o que fizeram? Me expulsaram do grupo. Eu falei, glória a Deus. O cão não aguenta a argumentação bíblica. Foge! E quando ele não tem argumento, ataca o argumentador. Jesus agradece. Pão começa a multiplicar com peixe no lugar deserto, porque alguém creu em Jesus, em ofertar para ele, até em tempo deserto, até em lugar deserto, quando não é hora para nada disso. E diz a palavra que Jesus, primeiramente, quem é que ele abençoa com pão e com peixe? Os incrédulos. Sabe, quando eu estava estudando esse texto para escrever o livro, eu falei, mas Jesus também, se eu fosse Jesus, eles iam ser os últimos a comerem. Para aprender. Estava querendo, em vez de ser exemplo lá para a turma, sendo um mau exemplo, vão ser os últimos. Jesus não faz assim. Ele pega os pães multiplicados e os peixes e dá para os incrédulos. E eu posso imaginá-los todos chorando, pegando os pães e os peixes. E agora passando para as pessoas. Diz o texto que todo mundo come. Todo mundo fica satisfeito. E ainda sobram 12 cestos. E o Senhor disse, olha, comeram, estão satisfeitos. Recolha o que sobrou. Faça provisão. Leve. Para quando vocês lembrarem dessa história, nunca esquecerem de um fato. Que não existe deserto quando eu estou presente.
O deserto vai ser transformado num manancial de águas. O deserto será transformado em pomares e jardins floridos. Quando Jesus está presente e encontra pelo menos um que diz: Senhor, venha a crise que vier, aconteça o que acontecer, eu nunca vou abrir mão daquilo que eu aprendi na palavra do Senhor. Você tem que voltar, querido, a dizer: ó Deus, me ajuda a continuar crendo que o Senhor é o Deus que opera sinais e maravilhas. Quando eu estava introduzindo aqui o sermão, e eu estou encerrando, eu disse para você, e nós estamos nessa canoa, todos nós. Meu genro, minha filha, vieram para mim dizer: 2017 será o melhor ano da nossa vida. Terminando abril agora, já tem uma empresa, uma nova empresa. Qual é o segredo? Eles estão vivendo a palavra. Para de estar vendo o que a internet está ensinando. E olha o que a Bíblia te ensina, querido. Você precisa, para você vencer toda e qualquer crise, pega os princípios do livro, aplica onde você está vivendo. Começa a acreditar. Creia. Seja uma doença física, emocional, seja o que for, financeira, creia. Você é filho de Deus? Está procurando honrar a palavra dele? Ele não vai te decepcionar. Davi disse: o Senhor é meu pastor, tempo presente, e nada lhe faltará para aqueles que têm o Senhor como pastor. Você tem que entender esse versículo. Tem gente que sabe de qual? Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas você é ovelha? Ovelha ouve a voz do pastor, segue o pastor e obedece o pastor. Ele não bate boca, ele não questiona. O Senhor é o pastor, sim, mas você é ovelha? Ovelha obedece. Ovelha não tira férias de dízimo. Ovelha não tira férias de oferta. Vi o pastor comentando aqui hoje de manhã. Vocês estão na expectativa aí de levantar uma oferta missionária. Gente, missões aguçam o coração de Deus. Dar uma oferta para missões é sustentar missionários no campo. Tem gente que não pode ir ao campo, talvez como você, mas você pode ir orando e contribuindo. Dá para um missionário uma oferta que ele pode comprar uma comida para ele, ajudar a pagar o aluguel da casa dele, ajudar a aprender o idioma que ele tem que aprender com os filhos. Todos comem e ficam satisfeitos. E isso num deserto. E todos, Jesus, as multidões e os discípulos, triunfam sobre a crise, porque um creu e obedeceu e se entregou diante do Senhor. E olha o que uma pessoa entregando-se totalmente, incondicionalmente nas mãos de Jesus faz. Ele é abençoado e ele vê uma multidão sendo abençoada por causa da ação dele. Não pegue carona na fé dos outros. Fala: Deus, ajude-me a ter minha própria fé, para que eu possa ver o milagre acontecer na minha vida e na vida de tantos que precisam, não só no Rio, mas nesse Brasil afora. Todos de pé, vamos orar.